Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Lucas 6. Nós vamos fazer uma exposição completa, mas nesse primeiro momento nós vamos ler somente até o versículo 5. Então, Lucas 6, de 1 a 5. E aí depois você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos continuar a leitura. Lucas 6, a partir do primeiro versículo, vou fazer a leitura. Certo sábado, quando Jesus passava pelas lavouras de cereais, seus discípulos começaram a colher e a derrubar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar. Santo Deus, grande é o teu nome, Senhor. Vem falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Que o teu Espírito Santo conduza, ó Pai, tudo o que for falado aqui, para que os nossos corações, para que as nossas vidas sejam transformadas, renovadas pelo estudo da tua palavra, Senhor. Vem trabalhar em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar. Nós, nesse início do livro de Lucas, já estamos no capítulo 6, nós já vimos bem, a que Lucas está apontando e em que direção ele está levando a narrativa de Jesus. Claro que o evangelho é um só, é a história, é a vida de Jesus e a obra de Jesus. Porém, Lucas, ele está contando essa história, ele está narrando essa história, em especial para o gentio, em especial para aquele que não é judeu, principalmente para aqueles que vivem ali no âmbito grego, porque é a língua matriz da época, como se fosse o nosso inglês hoje, era a língua que dominava ali. E não só numa questão linguística, mas também em uma questão cultural. Os deuses gregos eram cultuados pelo Império Romano, que era aquele que estava sob o controle de todas aquelas regiões. Então, sendo assim, essa cultura ela foi disseminada e ela era arraigada em um sistema politeísta, vários deuses, existem várias divindades. E quais eram as características desses deuses? Nós podemos encontrar diversos deuses com diversas habilidades e diversos propósitos e caráteres diferentes, mas nós sabemos que todos eles tinham um ponto em específico: todos eram libertinos. Os deuses gregos, eles eram libertinos, eram sujos. O seu modo de vida era sujo e eram cultuados justamente por isso. Havia Dionísio, que era o senhor das bebedeiras. O próprio Zeus, que era o Deus soberano sobre todos, quase todos os seus filhos nasceram de seus adultérios, e aqueles que eram chamados de semideuses, os filhos que ele fazia na terra, ou eram por estupro, ou eram também por orgias e coisas abomináveis. Então essa era a qualidade de Deus que esse povo adorava, e os filhos desses deuses era a qualidade de herói que aquele povo venerava, Hércules, Perseu, os grandes heróis, que eram heróis principalmente por conta da violência e que também não tinham um modo de vida agradável diante do Senhor. O que Lucas está fazendo aqui, trazendo a narrativa sobre Cristo, é apresentar o Filho de Deus. Mas ele deixa claro em todo momento que esse Filho de Deus não nasceu da forma como os filhos dos deuses gregos nascem. Porque desde o início ele mostrou que foi algo santo, era uma semente santa. Não houve pecado, não houve malícia no nascimento de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é não um semideus, como um deusinho fraco,
como são os filhos dos deuses com os homens, mas ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Deus vivo que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as leis. E agora nós estamos entrando num ponto que é muito complicado para um judeu, que é falar do sábado. Porque eles enaltecem, às vezes, erradamente nós vemos aqui, mais o sábado do que o amor e a própria lei do Senhor. Desses primeiros versículos, o que nós vemos? Os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas, né? As que caíam no chão eles pegavam. Eles estavam se apropriando de uma lei bíblica que diz que o pobre poderia pegar do chão aquilo que caísse, né? E quando nós vamos lá em Ruth, vamos ver que ela fez isso. Ela conheceu Boaz fazendo isso, ela pegava as espigas do chão. Então eram homens humildes que estavam catando para comer. Estavam usufruindo da lei do Senhor. Eles não estavam executando nenhum trabalho, eles não estavam trabalhando para um patrão, eles não estavam fazendo a colheita de cereal como um serviço, né, que de fato era proibido, mas eles estavam usufruindo da lei que o próprio Deus deu para beneficiar o pobre, e estavam se alimentando daquilo. Os fariseus viram e começaram a acusá-los, começaram a atacá-los. E Lucas, ele começa a narrar isso aqui, né, deixando bem claro, ele vai sempre preparando o terreno para aquele que não é judeu entender a seriedade que o judeu vê o sábado. Porque já coloca aqui, os fariseus, eles veem aquele simples ato como algo absurdo, algo que jamais poderia acontecer de forma alguma. E certamente o leitor judeu vai ler e vai ver realmente, né, catando ali, pode ser algo dúbio para o leitor. Mas a resposta que Jesus dá, o exemplo que Jesus usa é genial e acaba com toda e qualquer narrativa. Primeiro, ele pega o exemplo do rei Davi, que é o maior governante para o judeu. Fala, vocês não leram, né? Isso aqui é uma alfinetada. Vocês não são tão leitores, vocês não são tão estudiosos, vocês não leram? Não é isso que vocês ensinam quando vocês vão pregar? O rei Davi, quando teve fome, comeu aquilo que também não podia comer, porque eram alimentos separados para os sacerdotes. Aqui ele está lembrando da ocasião quando o rei Davi estava sendo perseguido por Saul. E ali cercado, vai fazer o quê? Tem que comer. Comeu. Ou seja, Jesus está estabelecendo o quê? A necessidade. Deus não vai enviar alguém para o inferno porque, por necessidade, alimentou-se de algo que o próprio Deus criou, que são leis que o próprio Deus deu. Lei que o pobre poderia colher. E depois ele vai um pouco além e diz, né, que o Filho do Homem é também o Senhor do sábado, estabelecendo simplesmente, ele é Deus. E como Deus, ele sabe quais são as leis que ele mesmo estabeleceu. E como Deus, pode até mesmo cancelar essas leis se for de sua vontade. Jesus não fez isso. Mas o poderia, ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor das leis. Foi ele quem desde o princípio criou todas essas coisas. E isso aqui escrito já mostra para o gentio, esse Jesus não é apenas um sacerdote comum. Ele é de fato o Deus quem escreveu, o Deus quem deu a palavra para que fossem escritas essas leis. Ele é o Deus eterno. Ele não nasceu de Maria, ele encarnou em Maria, mas já existia desde o princípio. É um Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E uma última característica. Os semideuses geralmente ganhavam todas as suas batalhas na base da violência. Se um semideus quisesse comer uma espiga, ele invadiria e colheria e mataria quem fosse contra. Mas o que Jesus faz? Ele usufrui de uma lei que é para os pobres. Um mestre usufruindo de uma lei que é para os pobres. Segundo, ele resolve tudo no diálogo. Ele não entra em nenhum tipo de confronto e nem incentiva que os discípulos iniciem ali nenhum tipo de confronto. Ele vence todas as batalhas com a palavra e com o diálogo. Nós somos apresentados a um Filho de Deus que é verdadeiramente perfeito. E é todo amor e toda sabedoria. Versículo 6. No outro sábado, né, indicando que já é uma outra semana,
Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus, os mestres da lei, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então vejam bem, Jesus fez aquilo numa semana. Noutra semana, não sabemos se é de fato a semana seguinte ou uma outra semana qualquer, mas nós percebemos que aqueles homens estavam todo sábado seguindo Jesus para ver se ele faria alguma coisa que eles poderiam acusá-lo. Há aqui uma expectativa. Lá em Mateus é mencionado que eles levaram aquele homem até lá. Então há uma expectativa, eles estavam na expectativa. O que será que ele vai fazer? O que será que ele vai dizer? Como será que ele vai se comportar? Ou seja, semana após semana eles estavam ali, aguardando, porque já sabiam, como já foi falado antes, que era uma característica de Jesus. Ele gostava de pregar aos sábados. Ele ia nas sinagogas pregar, ele era um rabi. Ele passou por todos os períodos de estudo. Ele ensinava nas sinagogas. E eles estavam ali à espera, igual serpentes, esperando a presa. E Jesus viu o homem e o chamou para frente, ali na frente de todos. É basicamente como o pregador estivesse aqui, visse alguém e mandasse a pessoa vir à frente. E ali, sabendo o que estava no coração dos homens, e isso é importante, Lucas deixa claro que não é uma suposição. Jesus sabe o que se passa no coração dos homens. Ele é Deus. E ele fala: o que é lícito fazer no sábado? Matar, ou fazer o bem ou o mal, destruir, ou fazer o bem. O que ele está querendo dizer com isso? Ele estava lembrando as leis de guerra. Se a nação fosse atacada num sábado, o que eles iriam fazer? Não, podem entrar e nos matar porque nós não vamos lutar. Hoje é sábado. É óbvio que não. Eles vão para a guerra, eles vão para a batalha. Então o que ele está mostrando aqui? Se para matar e destruir pode, por que para fazer o bem não pode? E vamos, irmãos, usar a lógica. Que tipo de serviço é fazer um milagre? Será que isso pode ser caracterizado como um serviço? Não, ele trabalha fazendo milagres. Não, foi um serviço que ele fez ali. Ele trabalhou porque ele fez milagres. Não há lógica nisso. E aqueles homens não estão buscando lógica. Eles estão procurando, no seu desespero, qualquer tipo de situação para acusar Jesus, o que já aponta para a verdade do caráter do Senhor. Não há uma acusação contra ele. Não tem o que falar contra ele. O seu modo de vida é perfeito. Tão perfeito que eles precisam recorrer a coisas assim. E aí, quando aquele homem estava lá e Jesus ordena que ele estenda a mão, conforme ele vai estendendo a mão, ela vai se abrindo e vai sendo curada, demonstrando ali o poder de Deus, a soberania de Deus. E o que aqueles homens fizeram? Glorificaram ao Senhor, porque viram a grandeza de Deus em curar um homem que visivelmente... Irmãos, nós não estamos falando aqui dos pedidos de orações que nós fazemos e depois recebemos a notícia. Estamos falando de uma pessoa que estava ali diante, foi curada ali na hora. O que eles fizeram? Eles não glorificaram ao Senhor. Eles estavam discutindo entre eles o que poderiam fazer para atacar Jesus. O ódio daqueles homens era tanto, e a cegueira espiritual era tanta, que eles não viam a glória de Deus ali, presente e manifesta. Era Deus operando. Era Deus operando. E Lucas ele é bem hábil em colocar o quão cegos eram aqueles homens. Quão cego é aquele que não reconhece que Cristo Jesus é o Senhor. É cego. Ele vê as maravilhas de Deus. E naquela época, grandes maravilhas aconteciam muito mais que hoje, porque enquanto Lucas está escrevendo isso, ainda é fresco na memória dos gentios os milagres que os apóstolos iam fazendo. Aquilo era noticiado.
Todos sabiam os milagres que aconteciam no meio dos crentes. O que Lucas está mostrando aqui vejam, eles viam os milagres e ainda assim não criam. Vejam bem a discrepância nisso. E se atentem a esse perigo também. Porque é possível que um crente, né, ou alguém que pense ser crente, esteja diante de grandes maravilhas e milagres do Senhor e ainda assim não se converta. E nem abra o seu coração para Cristo Jesus. Vê os milagres, vê as maravilhas de Deus, mas o coração continua duro. E a própria história de Israel mostra isso. O que eles fizeram? A primeira coisa que fizeram depois que passaram pelo Mar Vermelho? Se prostraram a outros deuses, se prostituíram diante deles e ainda disseram, foram eles que nos tiraram do Egito. O crente, o cristão, o servo de Deus precisa ser sempre atento a isso. A minha fé não pode ser baseada em milagres. Não que Cristo ainda não os faça, nós cremos que o faz verdadeiramente. Mas aonde Lucas está apontando aqui eles veem, mas não creem. E é um perigo que todos nós, não apenas o crente deve, mas todos nós podemos passar também. 13. Agora Jesus vai chamar os seus apóstolos. Ele já havia feito discípulos, que são seguidores, mas agora ele vai chamar seus apóstolos, seus enviados, aqueles que estarão ali ao seu lado, trabalhando ativamente no seu ministério. Então, às vezes confunde-se o termo discípulo e apóstolo, porque nós vimos lá no início que ele estava chamando discípulos. E alguns vão pensar que houve algum problema de narrativa. Não houve. Discípulo é aquele que segue, pode ser qualquer pessoa. Jesus tinha vários discípulos, tinha multidões de discípulos. Mas apóstolo teve somente 12. Posteriormente, lá em Atos, vai vir Matias e Paulo, considerado apóstolo dos gentios. Mas aqui, durante a caminhada de Cristo nessa terra, somente 12 apóstolos e diversos discípulos. Num daqueles dias, versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Lucas ele começa a narrativa, deixando bem claro que antes de Jesus escolher os nomes, ele passou uma noite inteira orando. Percebem isso? Lucas ele tem um desafio, não somente de apresentar a Cristo Jesus como Filho de Deus, mas devemos lembrar que enquanto Lucas está escrevendo, os apóstolos, os discípulos do Senhor, os servos do Senhor, estão evangelizando agora. E é importante estar aqui também que aqueles homens não são qualquer uns. Eles estavam lá durante a caminhada de Jesus. Eles foram chamados por Jesus e não foi de qualquer maneira. Jesus orou para chamar aqueles homens, e os chamou dentre os discípulos, ou seja, daqueles que já o seguiam, ou seja, eles já estavam ouvindo da palavra do Senhor. Eles não são homens que foram chamados de repente, vem você que você vai ser meu discípulo. Não, eles já estavam ali na caminhada com Jesus, nesses primeiros períodos. E nós já vimos que Jesus já falou com Simão, que é Pedro, nós já vimos que ele já falou com André, já vimos que ele já falou com Tiago, já vimos que ele já falou com João. E Mateus também, chamado Levi. E agora nós somos apresentados a outros nomes aqui. Uns terão mais destaque dentro das narrativas bíblicas, outros menos, mas todos com a sua importância. Mas há um nome aqui que é interessante, Há o Simão, que vai tornar-se Pedro, e há um outro Simão chamado Zelote. Zelote não é um sobrenome, Zelote é um título, porque os zelotes eram um grupo extremista, ainda mais extremista que os fariseus. E eles literalmente queriam tocar o terror em Roma, queriam matar os romanos, eles queriam levantar à força o reino judeu de volta e libertar-se dos romanos. E tinham muita ajuda também dos fariseus que encobriam ali, porque gostavam desse tipo de fomentar esse tipo de coisa. E nós temos Mateus, que era um publicano. Tem tudo para dar errado isso aqui.
tem tudo para dar errado. Ele chama um zelote, que é alguém que quer exterminar aqueles que trabalham para os romanos, e chama Mateus, que trabalhava para os romanos. Parece não haver muita lógica, né? Aqui vai deixar Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. E já foi especificado no texto que o Senhor conhece os corações e sabe todas as coisas. Então parece que é uma escolha que não encaixa. Porque nós vemos homens que não estão demonstrando nesse momento qualidades para estarem ao lado de alguém que é santo, perfeito e puro. Mas o que a narrativa vai nos apontar, e o que o texto é claro em nos dizer é: Jesus não tomou essas decisões da cabeça dele. Tudo isso estava pré-determinado nos propósitos do Senhor. Deus queria trabalhar na vida daqueles homens, uns como vaso de honra e Judas como vaso de desonra. Provérbios vai nos dizer que tudo tem o seu propósito, até o ímpio, para o dia da calamidade. Então Deus usa até mesmo a maldade dos homens para cumprir os seus propósitos e para fazer a sua vontade. E uma outra coisa que nós vamos ver, e isso é maravilhoso. Lucas está apresentando homens que para o seu leitor já são conhecidos. O leitor de Lucas provavelmente já sabe quem é Pedro, já sabe quem são esses homens. E agora ele vai ver que esses homens que estão hoje pregando e fazendo milagres não começaram assim. Eram homens comuns, como talvez o leitor esteja lendo agora, eram homens comuns, homens que não tinham qualidades para estarem ali, mas que todos vão ser ao longo dessa caminhada transformados e usados poderosamente. O que esses homens apontam é justamente o que Jesus vai dizer posteriormente para eles: sem mim nada podeis fazer, sem Cristo nada podeis fazer. Quem são esses homens? Ninguém dentro de toda aquela sociedade, mas em Cristo serão usados para abalar o mundo. Os escolhidos de Cristo são caracterizados por isso. Não pelas suas habilidades ou por aquilo que já sabem fazer, mas pela transformação que Cristo vai fazer com eles ao longo da caminhada, ao longo do chamado. E aí Jesus, agora versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os expulsarem, os insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do meu nome. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Jesus continua, né? Ele chama seus discípulos, se retira para um lugar plano e a multidão vai lhe seguindo. E nós vimos que existem moradores ali que são de lugares chamados Tiro e Sidom. Territórios que eram rejeitados pelos judeus, justamente por haverem ali aqueles que adoravam outros deuses, aqueles que tinham outras nacionalidades, aqueles que eram mestiços. O que Lucas está apontando? O judeu santo e puro, igual aos fariseus, e colocamos grandes aspas nisso, não seguiam Jesus, mas o gentio desprezado seguia.
E o gentio desprezado, ou o mestiço, ou aquele que era considerado pecador, excluído, esses estavam desfrutando das maravilhas do Senhor, estavam sendo curados, estavam sendo libertos das enfermidades e dos demônios, estavam ouvindo a palavra de Deus. E esse discurso que Jesus está passando agora é para esse público específico a qual ele está ali rodeado. Não é um texto que está pregando aqui, né, uma luta de classes, um ódio a ricos, um desprezo a pobres. Não é nada disso. Só que Jesus está falando para uma região que era desprezada por todos. Então essa região desprezada eram os bem-aventurados, porque eram pobres. Mas a eles pertencia o reino de Deus. Eles eram pobres, eles eram acusados de todo tipo de mal, mas foram eles que foram ali para ouvir. Deles pertencia o reino de Deus. Bem-aventurados que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem, por causa do meu nome. O que Jesus está apontando ali? Falando, olha, vocês que foram tão desprezados, vocês que são os pobres diante dessa sociedade, são vocês quem irão desfrutar das maravilhas do reino de Deus. São vocês quem serão chamados a participar da glória do Senhor. Regozijem-se e saltem nesse dia. Que dia? No dia da perseguição. No dia em que forem perseguidos. Porque quando o servo é perseguido, é aí que ele prova o seu amor e a sua fidelidade para com o seu Senhor. E por que é maravilhoso essa frase estar aqui nesse texto? Porque é um texto que está sendo escrito para o crente que está sendo perseguido pelo Império Romano. E quando nós vamos lá em Atos 4 e 5, quando Pedro e João são levados ao Sinédrio, e lá é ordenado que eles ficassem uma noite presos e depois recebem chibatadas, eles pulam de alegria quando saem, porque se acharam dignos de sofrer por nome de Cristo. Então, quando Lucas escreve aqui, se o leitor já souber dessa história, ele entende, é por isso que eles pularam. É por isso que eles se alegraram. Porque realmente essa é a marca do servo de Deus. O servo de Deus é perseguido. E diante da perseguição, o servo de Deus se alegra. Porque se estão me perseguindo por ser fiel ao Senhor, a herança do Senhor está garantida para mim. Mas aí Jesus vai falar para os outros, né? Mas ai de vocês os ricos, né? Os que têm fartura, os que riem. E aqui ele está falando daqueles que eram a elite da Judéia, a elite de Israel, a elite que não foi lá para ouvir, a elite que não o seguia, muito pelo contrário, era uma elite que o atacava constantemente. Jesus pode estar apontando aqui tanto para o declínio espiritual, que já era visível, como também pode estar falando da destruição que virá sobre o povo judeu, quando o Império Romano vai fazer um massacre no meio do povo. Então ele está apontando, dizendo, olha, vocês estão se apegando às suas riquezas, às suas alegrias momentâneas, vocês estão se apegando a tudo isso, pois nada disso trará alegria daqui a algum tempo. Nada disso lhes trará felicidade daqui a algum tempo. Sejam pelas adversidades físicas que levam tudo isso aqui embora, ou pelo declínio espiritual que vai levar à condenação eterna. Mas qual é o cerne? Qual é a principal mensagem que Jesus está trazendo aqui? Onde temos depositado a nossa alegria e a nossa esperança? Onde temos depositado, onde o servo de Deus tem depositado a sua fé e onde ele tem colocado os seus propósitos? Porque se ele tem colocado no reino de Deus, ainda que ele seja pobre, ainda que ele sinta fome, ainda que ele chore, ainda que ele seja perseguido, ele será bem-aventurado, ele será feliz, ele será uma pessoa próspera diante de Deus, pois ele herdará o reino do Senhor. Mas em contrapartida, aquele que está longe dos propósitos de Cristo, ele pode ser rico, ele pode ter fartura, ele pode rir, ele pode ter todo tipo de alegria e felicidade, mas a ruína virá,
seja no tempo presente, ou seja no que há por vir. E por fim ele faz aqui o comparativo, né? Que os bons profetas no Antigo Testamento eram perseguidos. Aí nós temos vários, nós temos Elias, que foi muito perseguido. Nós temos os profetas menores, cuja maioria foi perseguida, Oséias, todos. Nós temos Jeremias, chamado de profeta chorão. E os falsos profetas, aqueles que pregavam mentiras e aquilo que o povo queria ouvir, esses eram aplaudidos e ovacionados. O que Jesus está dizendo? Esses fariseus aí, esses falsos profetas, eles são aplaudidos, eles são ovacionados, e vocês que estão me servindo serão odiados. Não se deixem guiar por isso, sempre foi assim desde o princípio. Mantenham-se fiéis à palavra de Deus. E Lucas, estabelecendo aqui, ele está demonstrando para o seu leitor, o crente não pode querer buscar o amor e os aplausos do mundo. O crente tem que buscar a vontade de Deus. Unicamente a vontade de Deus. Porque os aplausos do mundo vão para os falsos profetas. Os aplausos daquele que não tem Cristo vão para os falsos profetas. Mas o servo de Deus, esse sim é bem-aventurado. Esse sim é feliz. Esse sim herdará o reino dos céus. Versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Só uma paradinha aqui. Vejam que o contexto, né, do amem seus inimigos, ele está dizendo também no contexto da perseguição. Porque ele está falando tudo isso aqui, ó, vocês serão perseguidos e maltratados por causa do meu nome. Mas como vocês devem reagir à perseguição imposta pelo mundo? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem aos que os odeiam. Abençoe-os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem à pessoa de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores e esperam receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos e façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vejam que interessante esse novo olhar que Cristo está trazendo e como ele foge novamente do padrão de heroísmo e de valentia dos filhos dos deuses gregos. Porque os deuses gregos conquistam tudo na violência, e os deuses gregos sempre derrotam os seus inimigos. Quando nós vamos a Perseu, que levanta todo o povo, toda a sua região para lutar contra os inimigos da Grécia. Quando nós vemos os grandes heróis gregos que sempre iam para grandes batalhas e grandes aventuras, Jesus parece que está indo na contramão, porque ele está dizendo, evitem problema. Não queiram pagar mal com mal. E focando aqui na perseguição que virá pelo seu nome, ou seja, pelo servo de Deus que está seguindo o seu nome, o que ele está dizendo? Ele está falando, aqueles que forem infiéis, aqueles que não creem no meu nome, que perseguem vocês, vão para a batalha, batam neles. Não, pelo contrário, amem-os, amem-os. E se me perseguir, ame-o. E se fizer mal contra mim, ame-o. Amem eles. Qual é o poder do crente? O poder do crente é o amor de Deus.
A batalha maior do crente não é entrar numa briga com o não crente. O contrário, a maior batalha do crente é justamente não batalhar contra o não crente. É manter a sua postura, é manter a sua temperança. A maior batalha do não crente é ouvir os desaforos e as perseguições do mundo e ainda assim continuar demonstrando amor, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. Cristo vai na contramão tanto da visão da lei. E é interessante porque quando Mateus vai retratar essa narrativa, ele vai pegar muito que Jesus estava apontando para a própria lei, dizendo, olha, um novo mandamento vos dou, uma nova lei. Mas como o leitor grego, o leitor gentio, não é familiarizado com a lei de Deus, Lucas ele vai narrar de uma outra forma, ele vai narrar por esse amor pelos inimigos que podem ser qualquer um. Não necessariamente aquele que é o seu inimigo físico. E vamos analisar que Jesus aqui não está referindo-se a questões de marginalidade, né? Se eu for atacado por um marginal, então nem na polícia eu posso ir, porque senão eu estaria pagando mal com mal. Jesus não está falando disso. Jesus não está tratando nesse tipo de visão. Até porque nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo vai usar da sua cidadania para proteger-se. O que Jesus está falando aqui é a postura do seu servo diante da perseguição daqueles que não creem nele, não pode ser uma postura de violência, não pode ser uma postura de desprezo, ela é uma postura de amor. O servo de Deus é conhecido e reconhecido por amar até mesmo aqueles que o perseguem. E isso é importante para o leitor de Lucas, porque o leitor de Lucas está sendo perseguido. O leitor de Lucas talvez teve os seus parentes assassinados. O leitor de Lucas talvez viu os crentes sendo mortos pelo Império Romano. E aqui ele vai se lembrar, eu não posso reagir com violência. Eu não posso querer entrar para uma batalha braçal. Eu preciso amar os meus inimigos como Cristo Jesus me ensinou. Porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus. 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Hipócrita é um termo que nasceu na Grécia, é o ator de teatro, é o hipócrita. A Grécia é o berço do teatro, né? Nós fizemos aqui teatro, todos nós hipócritas aqui, encenando. Claro que na língua portuguesa hipócrita é aquele que é mau caráter, é aquele que vive uma coisa, mas não o é. E o que Jesus está falando é basicamente nesse sentido, vocês não podem ser atores, vocês não podem encenar um papel, vocês precisam verdadeiramente viver aquilo que pregam. E qual é o padrão que Jesus está usando aqui? O primeiro padrão está ali no versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ele está apontando o padrão de vida do servo de Deus é o próprio Pai Celestial, é o próprio Deus. Por quê? Deus é misericordioso, ele usa esse termo, Deus é misericordioso com os ingratos e com os maus. Quem são os ingratos e os maus? Somos nós, que murmuramos, quando na verdade Deus está nos dando sustento. É o povo de Israel que estava murmurando quando estava sob o regime de Roma.
É o povo de Israel que estava vendo o Filho de Deus e não estava crendo, e ainda assim Deus continuava abençoando, porque o sol e a chuva vêm para todos, porque as plantas crescem e alimentam a todos. Ou seja, o Deus santo a qual nós servimos, ele é maravilhoso até para os ingratos, até para aqueles que não servem. Por isso que o servo de Deus não pode decidir ou definir, não, para esse eu vou ser bom, para esse não. Para esse eu vou para esse, porque o próprio Deus não faz esse tipo de distinção. E aí ele vai falar, não julguem para que não sejam julgados, né? Deem-lhes e lhes será dado. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando, Deus vai julgá-los não pelo comportamento dos outros, mas pelo seu próprio comportamento. Então você não tem que ficar preocupado com os pecados do outro. Você deve preocupar-se primeiramente com o seu. Então evite juízos, pois é com base nisso que você será julgado. Seja abençoador, pois Deus lhe abençoará. E aí Jesus depois vai acrescentar, né, esse exemplo. Pode um cego guiar outro cego? Um cego precisa de um guia que enxergue. Um cego precisa de alguém que lhe dê visão. Como poderá um cego guiar outro? Como poderá um cego guiar outro perfeitamente? O que Jesus está dizendo? Não adianta querer apontar os defeitos do outro se você mesmo é cego. E que cegueira é essa? Jesus vai falar, tem uma trave no teu olho. Você não consegue enxergar nada que está na tua frente porque tem uma trave no teu olho. E ainda assim você está querendo guiar o teu irmão. Ainda assim você está querendo guiar aquele que está com você. O que a narrativa está nos apontando? Precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Tem uma redundância, né? Fazer uma autoanálise de mim mesmo, mas é isso. Eu preciso todo dia analisar a minha própria vida para ver se eu estou verdadeiramente andando de acordo com a vontade do Senhor. Quando eu fizer isso, aí sim a trave do meu olho vai ser retirada e aí eu vou poder guiar outros para a presença, para o caminho do Senhor. Jesus não está dizendo que o crente não pode orientar outro crente a abandonar o pecado. Jesus não está dizendo que um crente não pode apontar o caminho certo para outro crente. O que Jesus está dizendo é, para fazer isso, é necessário primeiro que o crente corrija a sua própria vida. Quando nós estamos dentro da palavra de Deus, aí sim, nós temos condições, pela palavra de Deus, de guiar outros também no caminho do Senhor. E claro que Jesus está também utilizando esses exemplos, e o seu ouvinte sabe para onde está sendo direcionado, para as autoridades religiosas que estão ali. São cegos guiando cegos. Porque é a característica deles, eles apontam o pecado dos outros, eles só fazem isso. Eles vivem de apontar o erro dos outros, vivem de apontar o pecado dos outros, mas eles mesmos não corrigem os seus. Então são os cegos guiando outros cegos. Eles não veem a luz de Deus e acham que têm capacidade de julgar e ver. E aí Jesus estabelece todos esses padrões de vida que o servo, a serva de Deus tem que ter, e que Lucas deixa aqui estabelecido para que o seu leitor entenda a seriedade que é servir e viver de acordo com a palavra de Deus. 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque sua boca fala do que está cheio o coração. Dentro desse contexto, onde essa narrativa se encaixa, não é necessário ficar vasculhando e pesquisando e tentar achar pecados alheios, porque naturalmente o servo de Deus vai se revelar através das suas obras. E também naturalmente aquele que não é servo de Deus vai se revelar também pelas suas obras. Por quê? Porque esse termo que Jesus está usando, a boca vai falar do que o coração está cheio. Ele está dizendo o quê? Aquilo que é interno, todos os pecados internos, todos os males internos, em algum momento
vão sair para fora. Em algum momento a árvore vai dar fruto. Em algum momento isso vai acontecer. Por que é importante o leitor saber disso? Porque os crentes, dentro do ambiente de perseguição, vivem um clima pesado com os próprios irmãos, porque há falsos crentes no meio da igreja que muitas das vezes denunciavam os crentes fiéis e verdadeiros. E como o crente vai viver diante disso? Eu não sei em quem confiar. Eu vou evangelizar para essa pessoa pode no futuro talvez me denunciar. E aí, o que eu faço? Descanse no Senhor. A árvore má, em algum momento, vai dar seus frutos. E em contrapartida, a árvore boa também dará seus frutos. Por quê? Porque aquilo que está dentro, a nossa natureza, vai transparecer. Por mais que tentemos esconder, a natureza vai colocar para fora aquilo que é dela. A natureza do ímpio vai demonstrar a sua impiedade. E a natureza do servo de Deus vai aos poucos florescer e brotar. A boca fala do que está cheio o coração. O Jesus está combatendo, e desde o início, né, falando de hipócritas, falando tudo isso, combatendo a obra exterior. Não adianta exteriormente aparentar algo se dentro está tudo cheio. E aí ele vai falar desses baús, né? O homem bom, ou seja, o servo de Deus, ele tem um baú bom, de tesouro bom dentro do seu coração. Que baú de tesouro é esse? É a presença de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos cheios de Deus. E dentro de nós já há algo bom que nós precisamos colocar para fora, que são o quê? O que Jesus está falando desde o princípio. Sejam como o Pai de vocês. A presença de Deus, o que o servo de Deus tem que transparecer, o que o servo de Deus tem que pôr para fora, tem que pôr para fora aquilo que ele tem dentro de si. Deus é o tesouro que há no crente, é o tesouro que está dentro do crente. Mas e o não crente, que tesouro ele tem? Nada, ele só tem pecado, é aquilo que está no seu coração, e ele vai pôr para fora isso, só pecado, só pecado, só pecado. E por fim, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre um chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra a casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Então, novamente, Jesus lutando contra a vida de aparências, né? O hipócrita, o ator, ele se passa por um personagem que não é ele. O crente hipócrita, o crente ator, o servo ator, o discípulo ator, é aquele que aparentemente vive de acordo com a palavra de Deus. Ele está ali presente, ele está ali ouvindo, mas ele, no fundo, não tem a presença do Senhor e, por isso, ele não pratica, ele não põe em prática aquilo que ele aprende de Jesus. E qual é a diferença entre esses dois? É uma diferença clara que qualquer cultura vai entender. Qualquer tipo de povo, qualquer tipo de gente vai entender. Inclusive nós, né? Quem não conhece, quem não sabe que uma casa tem que ter bons alicerces, senão ela cai. Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, está firme. Está firme. Por quê? Ele tem uma casa bonita e bem construída, mas sobre alicerces.
O que é o alicerce? O alicerce nós não vemos. Alicerce nós não vemos. E qual é o contexto que Jesus está falando aqui? Da vida interior. Ele está falando, o que tem que estar firme no crente? O que está aqui dentro. Não é o meu exterior que tem que estar firme. É o que está no meu interior que tem que estar firme. Esses são os nossos alicerces. Aquele que está aqui alicerçado, vão vir as torrentes, as grandes tempestades, que podem ser as batalhas da vida ou a realidade que está aqui presente para o leitor de Lucas, as grandes perseguições. Aquele que não está firmado em Cristo, quando vem a perseguição, a ruína dele é grande, ele foge. E às vezes pior, ainda entrega seus irmãos à morte. Mas aquele que está firmado, ele passa até mesmo pela cruz como Pedro. Ele vai para a morte como os apóstolos, ou morre na prisão como João, mas ele se mantém firme, porque a sua vida está alicerçada, não numa vida de aparências, mas está alicerçada no tesouro que ele tem dentro de si, que é o Deus Todo-Poderoso. Lucas nos apresenta a essência de Cristo Jesus. Qual é a essência? O que Cristo Jesus quer dos seus servos? Quais são os critérios que Cristo Jesus está estabelecendo aqui para formar os seus discípulos? Os deuses antigos levantavam os valentes e corajosos. Quem Cristo está levantando? Está levantando os pobres, está levantando os miseráveis, mas Ele está fazendo algo nesses pobres e miseráveis, Ele está enchendo eles de um tesouro. E esse tesouro é para eles um alicerce. Então o leitor de Lucas sabe que ainda que a sua vida esteja totalmente arruinada, se ele crer em Cristo, ele será preenchido desse tesouro. E quando preenchido desse tesouro, sua vida será transformada. E ele será firmado em um alicerce. E ainda que venham as mais terríveis batalhas, ele não vai cair. Ele não vai cair. E deles é o reino dos céus, pois esses são os bem-aventurados. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Santo Deus, amado Pai, glórias te damos, Senhor, glórias te damos. Pois assim, ó Pai, como as pessoas daquela época, como o leitor de Lucas e como nós também somos, ó Pai, os pobres e miseráveis, ingratos, da qual Tu demonstrou o amor e da qual Tu chamou para fazer parte da Tua missão, Senhor. Não é o que há em nós, ó Pai, quem nos faz especiais, mas é o tesouro que vem dos céus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É a Tua presença em nós quem nos faz especiais, é a Tua presença em nós quem nos firma em alicerces, ó Deus, que vão resistir às tempestades desse mundo, Senhor. Que não vivamos, ó Pai, vidas hipócritas, que aparentam estar contigo, mas são vazias de Ti. Que aparentam saber para onde vão, mas estão cegos. Ó Deus, que sejamos verdadeiramente árvores, ó Pai, que frutificam para a honra e glória do Teu santo nome. E que a Tua palavra venha, ó Pai, agora germinar em nossos corações, frutificar, ó Deus, para que sejamos cada vez mais transformados e alicerçados na Tua palavra. Te agradecemos por tudo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nesse período tão difícil que temos enfrentado. E continue a nos firmar na Tua presença. Pois ainda que esse mundo inteiro venha a ruir, aqueles que estão em Ti estão seguros. Há segurança em Cristo Jesus. E que os nossos corações se encham dessa certeza. Obrigado, Senhor, por tudo. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Lucas apresenta o Evangelho de um modo que
para os gentios, muita coisa era novidade, né? Muita coisa era nova, eles não tinham esses padrões, né, da santidade de Deus, né, de um Deus santo. E Jesus vai mostrando isso, né, o amor ao próximo, né, a tolerância, o perdão. E para o judeu, que não era novidade, Jesus estava, na verdade, praticamente repetindo toda a lei, né? Ele não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Só que ele estava mostrando para os judeus também: olha só, vocês estão vivendo de religiosidade, ao invés de viverem a prática do Evangelho, né? É a casa construída sem alicerce, apenas algo religioso. Então Lucas, é tão maravilhoso ver o Evangelho de Lucas, que ele foi tão hábil em falar para públicos-alvos diferentes, entendendo, né, o que cada um estava necessitando, cada um precisava ouvir do Evangelho, e mostrar esse Jesus que é o Filho do Deus vivo, o homem perfeito, né, e da gente se espelhar sempre nele. A gente nunca pode se comparar uns com os outros, dizer: mas fulano, beltrano. Não, o nosso padrão de comparação é Jesus. Então não é porque, mas está todo mundo fazendo isso, né? Então não pode falar de mim. Então não, eu sempre falo, está se comparando com quem? Mas se comparar com um pecador, o que adianta, né? Se eu me comparar com um pecador, não dá em nada. São dois pecadores, ele tem falhas, eu falo, então eu tenho as minhas também, eu continuo no pecado, né? Mas Jesus mostra, não, ele é o homem perfeito, ele é o Filho do Deus vivo. Então não tem que me comparar com o pecador, tem que olhar a minha vida, os meus pecados, comparando com Jesus. Aí eu não tenho desculpa, porque ele é perfeito. Então não é porque alguém faz alguma coisa que eu vou fazer, não. Então eu falo, não, qual é o padrão de Deus? É esse que eu tenho que seguir, né? Que maravilha, como é bom a gente estudar a palavra de Deus, né? E olha, a gente, como sempre, de tudo que a gente já fez do ano passado até agora, irmãos, a gente está fazendo uma abordagem mais superficial, sempre focando no que o autor de cada evangelho está querendo transmitir. A gente não está esgotando, a gente podia fazer diversas abordagens no estudo dos evangelhos, né? A gente tem, desde Mateus, a gente está fazendo a abordagem de mostrar o que o autor estava querendo transmitir, o que ele queria falar, né? A quem ele tinha em mente, para quem ele estava falando, como ele queria que as pessoas entendessem naquela época isso. Embora hoje a gente esteja em outra época, mas a gente vê que a palavra de Deus continua servindo para nós, né? Porque ela é a palavra de Deus, não é a palavra de Lucas, não é a palavra de Mateus, não é a palavra de Marcos, nem vai ser de João, que a gente vai estudar depois. É a palavra de Deus, né? E a gente vê que esses homens, eles não escreveram isso por sua sabedoria, mas pela inspiração do Espírito Santo, porque só assim, para que essa palavra fosse eficaz para atingir gregos, romanos, judeus, brasileiros. Até hoje a palavra de Deus continua operando em vidas, porque o problema não é a nacionalidade, o problema é a raiz do pecado que está em toda a humanidade. Essa que é a grande questão. Será que um dia o mundo vai melhorar? Nunca vai melhorar. Por quê? Porque existe pecado. Até a volta de Cristo vai ser isso que a gente está vendo aí: a violência, a ganância, governos maus, juízes iníquos. E não adianta, vou mudar de país. Vai ter as mesmas coisas lá, porque pecado é pecado do Brasil, no Japão, na América do Norte, no Canadá, na Inglaterra, na Nigéria, qualquer lugar. Muda a sociedade, muda padrões, muda culturas, mas pecado sempre é pecado. E Lucas está falando para quem? Para o homem pecador, falando, foi para isso que Jesus veio falar, para o homem pecador. Que maravilha, amém? Saímos daqui mais uma vez alicerçados, que você
mergulhe nas Escrituras. E se você ler esse capítulo de novo, você vai descobrir muito mais coisas, você vai poder abordar muito mais coisas, estudar muito mais. A gente está dando só um incentivo para ver como a palavra de Deus é maravilhosa. Quarta que vem, continuaremos em nome de Jesus. E quarta que vem tem Santa Ceia. Quarta que vem, Santa Ceia do Senhor, é a penúltima quarta do mês. Vamos ter Santa Ceia do Senhor na quarta-feira. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por podermos louvar e adorar o Teu nome. Receba esse culto ao Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto a Ti nesta noite. Agora te pedimos, despeça-nos em paz. Leva-nos em segurança, Senhor. Vivemos no mundo mau, ímpio, ó Deus, perverso, Senhor, mas Tu és o arrimo da nossa sorte. Tu és o nosso libertador, Tu és o rochedo da nossa salvação, a nossa fortaleza. Então guarda-nos, Senhor, aqueles que vão a pé, aqueles que vão pegar condução, aqueles que vão de carro, Senhor, guarda todos nós, Senhor, até chegarmos no aconchego do nosso lar. Nos dá uma boa noite de descanso e abençoa o restante dessa semana, Senhor, para que a cada dia possamos construir a nossa casa espiritual firmada na rocha que é Jesus, firmada nos preceitos da Tua palavra, na Tua lei, vivermos a cada dia, não como o mundo quer, não como o mundo está seguindo. Nós temos que estar na contramão desse mundo, Senhor, que o Senhor nos guie, nos capacite a cada dia, porque nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Somos pobres pecadores, Senhor, somos falhos, Senhor, e precisamos de Ti para caminhar, prosseguir até chegar o dia do nosso encontro triunfal com Cristo na glória. Muito obrigado, a Ti seja todo louvor, honra e glória hoje e eternamente. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que a igreja de Jesus diga amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até domingo. Cumprimente seus irmãos antes de sair.